O atento colunista do UOL, Reinaldo Azevedo, fez uma boa análise do 7 de setembro e o desempenho de Pablo Marçal. Para ele, o candidato é um assaltante dos votos do bolsonarismo e de Jair Bolsonaro como um todo. A gente vai entender agora com o comentário do Pedro Zambarda toda essa análise do Reinaldo Azevedo no Plantão do Meteoro. Mais uma análise aí, porque aconteceram muitas coisas em pouco tempo, né? A gente teve o 7 de setembro, a gente teve ali bolsonarismo brigando entre si, a gente teve cadeirada no meio do caminho, é muita coisa acontecendo, a gente precisa do Pedro Zambarda chegando aqui para conseguir concatenar tudo isso pra gente, inclusive com uma análise do Reinaldo Azevedo. Tá aqui o arroba do Pedro, arroba Pedro Sólidos. Aqui o meu arroba também para você me seguir lá no Insta e TikTok. Vamos lá, Pedro, fazer um apanhado de tudo que aconteceu nos últimos dias, porque senão a gente fica meio doido, né? A gente fica meio doido e eu achei sensacional que teve um leitor nosso aqui que falou que tem o AC e o DC, né? Que é antes da cadeirada e depois da cadeirada. E o 7 de setembro ainda é AC, antes da cadeirada. Mas o Reinaldo escreveu um texto muito bom. Eu leio as colunas dele por conta da audiência enorme que ele tem no UOL e como ele norteia parte das discussões, né? E ele fez um texto em que ele aponta uma impressão que eu tô tendo, viu, Lúcio? Assim, eu ainda acho que a extrema-direita vai ter importantes vitórias nessa eleição de 2024, mas parece que temos um cadáver na sala, e o cadáver, pelo visto, é o Bolsonaro, ou pelo menos parte aí do bolsonarismo, desse primeiro bolsonarismo de 2018, que não conseguiu se reeleger para a presidência da República, né? Então, o Reinaldo, ele analisa duas eleições. Ele analisa as eleições de São Paulo e do Rio de Janeiro. É um retrato anatômico aí da decadência do Bolsonaro. O caso do Rio de Janeiro é pior do que São Paulo, mas São Paulo está apresentando assim, mesmo que o Nunes vença as eleições, tem um recado muito ruim para o Bolsonaro nisso aí. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou destacar alguns trechos. Quando o Reinaldo fala aqui do assalto à Cidadela, ele diz o seguinte: desde a derrota eleitoral e o ataque golpista às respectivas sedes dos três poderes, o dito mito, e vocês viram aqui nos cortes do Meteoro, eu trouxe para vocês, Carla Zambelli declarando voto no Marçal, Zé Trovão declarando voto no Marçal, os caras se dividindo em carro de som no dia 7 de setembro e brigando entre eles. O Bolsonaro está cada vez mais fraco. A extrema-direita não. A extrema-direita tem Marçal, a extrema-direita tem outros nomes, e aí vai ter uma disputa pela sucessão do bolsonarismo, né? E aí diz o Reinaldo: o dito mito mais se ocupa de tentar salvar-se do Supremo, tá morrendo de medo do Alexandre de Moraes, do que alimentar os despauterios novos, ainda que sobre os temas de sempre, aqueles que já foram chamados de minion ou de gado. Ou por outra, ele refreou em larga medida a produção de distopias disruptivas e contra o sistema, que está mais do que demonstrado é o alimento de movimentos fascistoides. Aí, falando do novo nome, né? A ignorância do Pablo Marçal é assombrosa, como se percebe pelo seu discurso e pela cadeirada que ele tomou também. Não é raro que empregue palavras cujo sentido, obviamente, desconhece, mas o Marçal está longe de ser burro. E aí o Reinaldo fala do assalto que o Bolsonaro pode estar sofrendo. Ele tem um ladrão dentro do círculo de extrema-direita dele, um ladrão ideológico, digamos assim. Ele farejou um Bolsonaro um tanto burocrático, que perdeu parte do elan vital. Em matéria de extrema-direita, deve-se dizer o elan mortal, que mobiliza os rancores primitivos, os ódios incuráveis e os preconceitos arraigados. Sim, o mito Bolsonaro segue sendo o mesmo, mas a sua causa, tudo indica, parece menos pública hoje do que antes e mais voltada para o seu próprio interesse. Então surgiu um coach que recorreu à internet para roubar o patrimônio de um velho. Questão de experiência. E como se sabe, Marçal o faz reproduzindo a ladainha antediluviana do ex-presidente. E a diferença de Bolsonaro pôde prodigalizar obscurantismos sem ter que misturá-los com uma questão pessoal, a guerra contra Alexandre de Moraes e o Supremo. O que o Reinaldo está explicando aqui? E as pessoas que assistirem às campanhas do Pablo Marçal têm que ficar atentas a uma coisa. O Marçal parece Bolsonaro de 2018, mas ele incorpora até elementos novos.
O tal do M que ele faz, ele está imitando o L do Lula. E ele não confronta o Supremo. A bandeira do Pablo Marçal não é contra o Alexandre de Moraes. A bandeira do Pablo Marçal é própria. E o risco do Pablo Marçal não é o Pablo Marçal tão e somente, mas ele está dando uma fórmula de você conquistar protagonismo no bolsonarismo e na extrema-direita sem ser o Bolsonaro, Lúcio. É esse tipo de coisa que está sendo arquitetada. Tá um cenário bem complicado para o Bolsonaro. E aí não bastasse essa situação toda com o Pablo Marçal em São Paulo, Reinaldo Azevedo complementa aqui falando do Rio de Janeiro. Some-se a essa investida dos fatos contra Bolsonaro aquilo que assiste à disputa da Prefeitura do Rio. Só um evento verdadeiramente formidável ou um erro histórico das pesquisas de opinião tira a reeleição de Eduardo Paes. E tudo indica, Paes vai se eleger no primeiro turno. Os poderes miraculosos de Bolsonaro de transferir votos a quem lhe der na veneta entraram em falência. Ou seja, o Bolsonaro está falhando no Rio e em São Paulo. Lembrando que ele venceu Lula no Rio de Janeiro por 52,66% a 47,34% no segundo turno. Se o jornalismo conservador ou francamente reacionário se diverte com o fato de que Lula até agora não transferiu votos de maneira convincente para Guilherme Boulos em São Paulo, onde o presidente venceu a disputa, o resultado até agora, convenham, está longe de ser vexaminoso. Mas e o candidato do Bolsonaro no Rio, Alexandre Ramagem, que é o chefe da BIM Paralela, que deve ter investigado a imprensa inteira que investigou o Bolsonaro? Paes é verdade, fez uma ampla política de alianças na cidade, diz o Reinaldo, que não se limitou aos partidos. Ele conquistou também fortalezas do voto considerado bolsonarista, como as igrejas evangélicas. O Alexandre Paes está fazendo no Rio o que a esquerda em São Paulo ou os setores de centro não conseguem fazer. Seria uma tolice atribuir o resultado só ao declínio da figura do Bolsonaro. O talento do prefeito em articulação tem um grande peso. E aí o Reinaldo finaliza aqui no texto dele, é um texto enorme. Encerro. Bolsonaro adora se mirar em Lula, é quase patológico. Perdeu uma para sua nêmesis. O processo sucessório no PT ou no campo progressista está longe de começar. O sucessor do Lula provavelmente deve ser o Fernando Haddad, mas o Lula segura isso enquanto ele mantiver o capital político dele, né? Não há nenhum sinal de sucessão do Lula. Na extrema-direita, no entanto, já está em andamento. Tarcísio, que briga com Marçal, que briga com Nunes. O mito tinha pés de barro, diz o Reinaldo Azevedo. E todos sabem que ele ainda vai para a cadeia. Então a situação do Bolsonaro é bem delicada, Lúcio. E aí é legal porque eu achei esse texto melhor escrito do que sobre o da cadeirada, mas aí tem um vídeo do Reinaldão falando tudo isso que ele fala nesse texto e incluindo o evento da cadeirada do Datena no Marçal. Vamos ver. Minhas caras, meus caros, a cadeirada desferida por José Luiz Datena em Pablo Marçal nos leva a discutir mais uma vez a radicalização da política, que está em curso no mundo inteiro. Não pela cadeirada em si, não é? Porque isso, uma porrada no outro, você pode dar a qualquer tempo. Não é? Mas é preciso ver quem é esse Pablo Marçal, por exemplo. Que figura é essa? Surge em que ambiente? É um tipo próprio da era das redes. Não é? Aliás, até a sua atividade profissional está ligada a isso também. O próprio Datena não é um político tradicional. Ele surge na mídia. É que a mídia a qual o Datena pertence já é, digamos, antiga em comparação com esses novos meios que estão aí. Né? De qualquer modo, são personagens, em princípio, que estão fora da política e que resolvem entrar nela para acusar a falência do sistema. Né? Datena, de um modo muito menos virulento, Pablo Marçal, como nós vimos. Né? Então, todos são comunistas, a mídia é um consórcio também de comunistas,
Ninguém resolve nada, o Estado está aí para roubar as pessoas, todos são incompetentes, ninguém presta, etc. A gente conhece isso. Agora, eu lastimo é que alguns ditos analistas comecem a dar piscadelas para isso. Não no sentido de apoiar esse ou aquele, não exatamente assim, mas justificar, sim, de justificar a existência de uma figura como Marçal. E aí vem aquela conversa de que, como a política é ineficaz, como ela é decepcionante, como há muitos corruptos, como os anseios da população não estão sendo satisfeitos, como as pessoas estão justamente indignadas com, sei lá, a incompetência do poder público, então é compreensível que essas personagens apareçam na cena. Olha, vamos tomar cuidado, hein? Porque uma coisa é a gente encontrar uma explicação, fazer a gênese, então, de figuras assim, dizendo, olha, a política tem de ser mais eficaz. Outra é dizer que, bem, a política tradicional é mesmo responsável, dada a sua ruindade, pelo surgimento de uma figura como Pablo Marçal ou Jair Bolsonaro. Então, é o que eu acabei de falar agora há pouco, lendo o texto do próprio Reinaldo. O Bolsonaro, ele vem desse movimento da antipolítica, do combate à corrupção, que inclusive o próprio Reinaldo apoiava quando era colunista na revista Veja. Mas é curioso isso, né, Lúcio? Esse movimento da antipolítica que cai na baixaria, que vai para esses setores. E a análise do Reinaldo tanto tá certa que o último link que eu separei é uma coluna da Bela Megali no Globo e ela dá conta exatamente desse medo do Bolsonaro. Qual que foi a reação do Bolsonaro à cadeirada do Datena e do Pablo Marçal? O Bolsonaro comemorou? O Bolsonaro achou ruim? Não. A reação do Bolsonaro foi o seguinte, o sinal, diz a Bela Megali no Globo, o sinal que Bolsonaro tem dado a correligionários do PL, por hora, é na linha do me deixe fora dessa. O cara não quer se relacionar com o Pablo Marçal, ele tem medo do Pablo Marçal. Segundo membros do partido, o capitão reformado chegou a buscar, na manhã, detalhes do episódio. Bolsonaro quis saber, em especial, a motivação do Datena para agredir o candidato do PRTB. O apresentador jogou a cadeira no influencer depois de ser acusado de assédio sexual. Aliados do ex-presidente avaliam que ele quer ficar longe da polêmica para não enfrentar desgastes nas redes sociais. A leitura é que Bolsonaro deve esperar o episódio decantar para saber se a cadeirada pode ajudar Marçal a reduzir a sua rejeição e voltar a crescer nas pesquisas. No dia seguinte do ocorrido, Jair Bolsonaro não foi às redes se manifestar sobre o tema. Na semana passada, o ex-presidente chegou a publicar um vídeo contra Marçal. Bolsonaro também participou de surpresa em uma transmissão online durante uma agenda do prefeito Ricardo Nunes, na qual declarou apoio a ele. Marçal virou uma ameaça para o Nunes, o Marçal virou uma ameaça para o Bolsonaro, e o Marçal virou uma ameaça para o cara que está sendo apontado como sucessor do Bolsonaro, que é o Tarcísio de Freitas. Então, Lúcio, tá uma bagunça o campo dos caras. Inclusive, né, se por acaso o Marçal crescer com essa cadeirada, não tenha dúvidas que o Bolsonaro vai inventar alguma coisa nesse sentido. Até o Nunes, se duvidar, vai tentar surfar numa onda parecida aí de alguma forma, né? Porque, como o Pedro falou em um outro corte, o Nunes é uma criação, né? Alguém criou o Nunes. Sim. O Nunes não é aquele político popular que desde sempre angariou o público. Não, ele está sendo moldado conforme a necessidade ali nesse momento, né? Agora, realmente, a gente vai ter que ver o pós-cadeirada aí, como que vai ser as pesquisas, né? Vamos ver como é que vai ser nas pesquisas, vamos ver como é que vai ficar configurado no campo do Bolsonaro, né? O Nunes, ele é o resultado, na verdade, do presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, que é o Milton Leite, a família Leite, que é muito influente em São Paulo, que é uma família sem cara, e aí é somado com o bolsonarismo. E aí virou esse monstrengo que a gente tá vendo hoje, que é um candidato que não tem cara,
e que só seguia por pesquisa. Então ele é um biruta, e a gente tá vendo o Bolsonaro se comportar como biruta, porque o Bolsonaro tá com medo de perder capital político nisso aí. E o Nunes não sabe se ele mostra o Bolsonaro, se ele esconde o Bolsonaro, se ele fala do Bolsonaro no debate, se ele finge que não existe. Tá uma coisa meio esquizofrênica, né, essa campanha do Nunes. Mas, se a extrema-direita está brigando entre si, a gente torce, é claro, pela briga, né, Pedro? E o Boulos tem que aproveitar isso aí para ganhar a eleição, né, gente? Temos que ir pra briga. Valeu, Pedro. Obrigado pela participação. Mas sem cadeirada, por favor. Mas eu tô com a minha aqui, caso aconteça. Vem um maluco aqui, né? Eu tô com a minha cadeira aqui. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Até mais. Antes de ir embora, olha só. Vou deixar aqui embaixo, youtube.com/@tvcringebrasil. É o novo canal do Meteoro que junta vídeo ensaio com react. Tudo numa pegada bem anos 90. E olha só, eu vou indicar um vídeo pra você, tá? Antes de ir embora. Eu quero te indicar este vídeo aqui, ó. A mulher que inventou o tarô como conhecemos. Eu vim aqui gravar o plantão e volta e meia vi umas cartas de tarô ali na mesa do Álvaro. Eu falei, mas o Álvaro tá jogando tarô agora? Não sabia. Mas não, era uma preparação para esse vídeo que tá muito legal. De verdade. Eu assisto lá em casa a TV Cringe antes de dormir na minha TV e vale muito a pena. Ó. É uma indicação minha, pessoal, tá? Grande abraço. Até a próxima.